Tomando meu cafezinho aqui. Diz uma coisa, tu tem dúvida do que comer no teu café da manhã? Ou de repente tu quer mudar porque tu sabe que o teu não está sendo um café da manhã saudável? Então eu vou trazer dicas aqui pra vocês, tá? Que contribuíram pro meu processo de emagrecimento. Eu vou deixar uma fotinha aqui do meu antes e aqui do depois pra vocês verem, né? Que eu já eliminei mais de 40 quilos, 43 mais ou menos até agora. Então, eu quero trazer dicas para vocês de 5 cafés da manhã, não só saudáveis, mas assim, muito saborosos. Que eu levava para o trabalho, porque eu trabalho de manhã no hospital, então eu levava meu café, assim, é muito saboroso. Não adianta a gente estar comendo só ovo com fruta, dá para te comer também. Só que não é aquela coisa assim, né? A gente sair muitas vezes de um pão com margarina, um pão com requeijão, com uma coisa assim, e já cair direto, né, numa coisa mais saudável. Às vezes a gente fica meio. Então, esses cafés da manhã que eu vou trazer para vocês são muito saborosos, altos em proteína. Então ele vai fazer com que tu tenha uma saciedade maior, que tu não chegue na hora do almoço louco de fome, né? Porque isso aí que acabava comigo antes, né? Então eu comia aquele café que não tinha proteína praticamente, chegava em casa e queria comer assim horrores. Vocês vão ver que vocês vão estar muito mais alimentados, tá? E no final do vídeo também, depois desses 5 cafés maravilhosos que eu vou passar para vocês, eu vou trazer uma dica também importante, tá? Que vocês podem estar seguindo aí para amenizar a fome, né? Não confundir e acabar não comendo mais. Vamos para o primeiro café da manhã, então. Então, antes de passar o primeiro café da manhã, de postar, eu vou pedir para vocês inscreverem-se no canal aí, curtir, deixe teu joinha para me incentivar e a estar levando, né, essa vida saudável para outras pessoas. Me ajudar no canal, que o canal tá começando agora. Tá bom, gente? Vamos lá, então, é o seguinte, vou deixar, deixa eu ver, desse ladinho aqui, ó, esse café aqui. Eu acredito, assim, que é um dos meus favoritos, tá? Esse café aqui é um pão francês, mais ou menos umas 50 gramas. Eu tiro o miolo, tá? Não é que o miolo seja mais calórico, porém eu tiro para não ter tanto carboidrato, porque às vezes o pão é grande e aí tu vai ver com o miolo vai dar um, né? Então tira o miolinho. Aí é o seguinte, eu coloco ele na torradeira, tá? Coloco na torradeira para ele ficar quentinho assim e faço essa pastinha de ovos que tem receita no canal. Gente, a receita do canal das 3 pastinhas é maravilhosa. Qualquer uma das pastinhas vocês podem usar, de frango, de atum ou de ovos. Eu gosto muito dessa de ovos, tá? Então é o seguinte, eu esmago ali 2 ovinhos, tá? Coloco uma colher de requeijão light, né? Misturo bem. Coloco um salzinho, aí vocês viram que o ovinho, o pão eu coloquei na torradeira, tá? Ele fica bem torradinho assim, que dá aquele creque-creque, é muito gostoso. E tu não precisa eliminar pão, viu? Isso aí de que tem que cortar pão, coisa não precisa, tá? Eu gosto muito do pãozinho e eu mantenho ele e tranquilo, continuo emagrecendo. Então, assim, vocês podem colocar na torradeira ou na airfryer também, tá? Quem quiser. E aí depois faça a pastinha com os 2 ovos do requeijão, coloca ali em cima. Aí eu já coloquei ali pra ter uma fibra a mais, tudo, os tomatinhos cereja, porque a gente come com os olhos também, né? Então, olha que prato bem bonito, né? Que prato bacana esse aí. Então, é o seguinte, eu coloquei ali umas folhinhas de manjericão, que eu adoro, tá? E um tomatinho cereja picadinho ali, alguns tomatinhos cereja. E uma frutinha da preferência de vocês. Aí vocês podem comer. Eu botei o vinho, que é o que eu tinha ali. Vocês podem colocar mamão. Eu gosto bastante de colocar mamão pela manhã, assim, até para ajudar o intestino e tudo mais. Uma fruta também que é pouco calórica, né, que é muito boa, é o melão, se vocês quiserem comer também, bem bom, tá? Vocês vão ver que algumas fotos, a maioria das fotos, tá, que eu tenho aqui dos cafés, são fotos que eu tirava no trabalho, ali dos meus cafés da manhã mesmo, tá? Que é como essa aqui. E aí, elas vão ter ali algumas cápsulas na foto, que são os antioxidantes que eu tomo, porque eu tenho lipedema. Então também tem vídeo no canal sobre lipedema, que é aquela gordura mais resistente, quando a linfa da gente é mais estagnada. Então tem toda essa questão aí, eu trago em um vídeo no canal também, quem quiser assistir. Então vocês vão ver que essas cápsulas é por causa disso, tá? Que sai nas fotos ali pra vocês verem que realmente é o que eu como, tá? Então esse é o primeiro café da manhã que eu adoro, gente, fica maravilhoso. Só façam. E quem gosta de pimenta pode colocar uma pimentinha preta junto, né? Que vai ajudar a acelerar teu metabolismo e fica saboroso. Vocês podem esmagar e fazer junto na pastinha de vocês, tá? Vamos lá para o segundo, então. Vamos, então, para o café número 2. Esse café aqui é muito gostoso. Para quem é mais formiguinha, assim, vai amar. O que eu coloquei ali? Eu fiz uma panquequinha, tá? Quem tiver a frigideira antiaderente não precisa untar. Mas se vocês quiserem, assim, botar um pouquinho de óleo só. Dá uma sujadinha, assim, com o papel, com o guardanapo mesmo, tá?
Eu coloquei nela assim, foi um ovo, tá? 2 colheres de farinha, de farinha não, aveia em flocos finos e 1 colher de cacau em pó, tá? Misturei bem ali, mexe, mexe, mistura bem. Depois tu coloca 1 colherinha de chá de... O cacau foi o cacau alcalino que eu usei, mas dá pra ser o 100%, enfim. Coloco 1 colher de chá de fermento, daquelas colherinhas pequenas de fermento. Aí eu coloquei assim, adoçante mesmo, adoçante líquido, eu coloquei umas gotinhas, assim, umas 5 gotinhas pra ficar mais adocicadinho, tá? Pode ser outro adoçante que vocês, da preferência de vocês, mas eu coloquei esse mesmo que eu tinha em casa. Aí mexe, mexe, mistura bem, faz ela ali, ficou pronta de um lado, tu vira ela. E aí de recheio eu coloquei um scoopzinho de whey, tá? Porque daí tu aumenta, tu faz ela ficar mais proteica. Botei um scoopzinho de whey de chocolate, tá? Se tu quiser ele bem pretinho, assim, tu pode colocar um pouquinho de cacau junto. E aí tu vai botando 1 colher de sopa de água, vai misturando, 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 até formar um creminho. Não pode ficar muito líquido, tá? Pra ficar gostoso, assim. Tu vai colocando bem aos pouquinhos água e misturando, até ficar aquele creminho, assim, como se fosse um doce, sabe, assim. Aí eu coloquei por cima, né, aquele creminho de whey, porque daí o whey tem umas 20 gramas de proteína, é bem proteico, tu vai ficar alimentado por bastante tempo, tem mais o ovo que já tá na massa. E eu piquei morangos e coloquei, porque morango super combina com chocolate, né. E aí fechei ela, fechei com uma panquequinha, gente. Aí ali já tinha o quê? Ali tem o teu carboidrato, tem a tua fruta, que é o morango, tem a proteína, que é o ovo e o whey. Então, assim, sempre focando nisso, sabe? O carboidrato, a proteína, a fibra, né, da fruta. Eu sempre faço essa combinação, assim. Eu procuro sempre ter fruta no meu café da manhã, ter um carboidrato, porque eu acho meio furado, assim, tu tirar totalmente o carboidrato, né, do teu café da manhã, porque depois tu vai ficando fraca. Já tiveram momentos que eu tirei, assim, que eu enxuguei muito carboidrato, fui ficando fraca, até porque eu treino, né, tudo mais. Então, é isso que eu aconselho vocês a fazerem. Mantém sempre o teu carboidrato, a tua frutinha e a tua proteína principalmente, né, principalmente se tu trabalha, enfim, tu vai ter longas horas aí até o teu almoço. Esse fica muito gostoso. Aqui então, gente, terceiro café da manhã, que é um café da manhã que eu consumo bastante, tá? Que, como eu disse pra vocês, eu gosto muito de um pão francês, não tirei ele, não precisa tirar o teu pãozinho do teu processo de emagrecimento. Então, assim, um café super simples, né? Ele tem um pão francês sem miolo, eu tenho a balança ali, eu peso as minhas coisas, então eu procuro deixar ele em torno de 50 gramas. Mas assim, um pão francês normal que tu tire o miolinho dele, e aí coloca 1 colher de requeijão light, tá? Coloca, espalha pra ficar mais saboroso, assim, né? Aí eu coloco 2 ovos cozidos ali, que eu gosto muito cozido. Dá pra te fazer também sem óleo, fritinho ali, colocar, tranquilo. Mas eu gosto bastante do ovo cozido, tu pode esmagar ele, ou fazer aquela pastinha do primeiro café da manhã, ou se não, tu pode colocar o ovinho cozido mesmo, tá? Coloca o teu ovinho cozido ali, eu coloco um salzinho por cima, né? E uma frutinha, que é o mamão que eu disse pra vocês ali, tem os meus antioxidantes que eu tomo, né? Conforme eu falei da questão do lipedema e tudo mais. Então, a porção de mamão, mais ou menos umas 100 gramas, mais esse pãozinho. Só que assim, eu tava fazendo esse café da manhã e sentindo que eu ficava com fome, porque como eu como lá pelas umas 8, 8 e meia da manhã no trabalho, e vou comer só às 14 horas, é um tempo, assim, é muito tempo, né? Então, ficava com fome. Lá pelas 11 da manhã já começava a roncar o meu estômago, assim, e eu já sentia que era fome. Principalmente porque eu treino, então o teu metabolismo, ele fica mais acelerado, né? Então, gente, assim, o que que eu faço? Eu coloco umas 2 claras a mais. Eu digo, vou dar uma testada, até aumenta a minha proteína, que eu quero mais definição, agora é um outro momento do meu processo. Então, eu aumentei e coloquei mais 2 claras ali. E eu começo a comer pelas claras, sabe? Não que vá ter pico glicêmico, na verdade tem um pouquinho, né, da fruta ali, se tu comer. Então, sempre ideal é tu começar pela proteína. Começa pela tua proteína ali, depois tu vai pra tua frutinha, vai pro teu pãozinho e tá tudo certo. E eu senti que assim eu chegava em casa já sem fome, bem tranquilo pra poder almoçar. Então, vocês verem aqui super simples. E outra coisa, muito importante também, eu vou deixar pro final do vídeo. Vamos pro quarto pra gente não misturar os assuntos. Quarto café da manhã. O quarto café, então, fica aqui, tá? Que é a crepioca, que tem receita no canal também, que é muito boa, tá? Essa crepioca, gente, eu fiz por muito tempo, faço ainda até hoje, né? Assim, ó. Vocês vão ver no canal bem direitinho ali, mas dá pra te fazer com 2 ovos e 1 colher de farinha de tapioca. Como dá pra te fazer também, que eu faço assim, ó. Um ovo mais 1 clara e 1 colher de farinha de tapioca. Coloca um pouquinho de sal.
Aí tu faz na frigideira antiaderente ela, coloca uma colher de requeijão light, um frango desfiado que eu faço em casa mesmo. Ali tem a frutinha que vocês podem ver e eu coloquei uma colher de chá de chia, foi melão que eu comi aqui, com uma colherinha de chá de chia para poder ajudar ali o trânsito intestinal, né? Então vocês vão ver, vai ter o frango, a porção de frango ali, vocês colocam uma porção assim, razoável, umas 80 gramas de frango, enfim, 70, coloca assim umas 2, 3 colheres de frango, mais o requeijão, então vocês vão ter proteína do requeijão, vão ter proteína do frango, vão ter proteína do ovo, né? Vão ter a chia ali que vai ajudar também na saciedade, no trânsito intestinal, e mais a frutinha também vai ajudar porque é fibra. Esse café da manhã é muito gostoso e eu levo assim há vários dias. É muito saboroso, também tem receitinha se vocês quiserem passo a passo aí no canal. Esse último aqui também é muito saboroso, não menos importante, que é o cuscuz com ovos. E também tem queijo, para quem gosta de queijo. Eu coloco 40 gramas, assim, dá umas 2 colheres de cuscuz numa xicrinha assim, e coloco uma aguinha morna, deixa ali uns 3 minutos para ele poder inchar ali, para ele absorver aquela água e hidratar. E aí depois a gente pega uma frigideira antiaderente, tu pode colocar uma pontinha de manteiga assim na frigideira, tá? Ou sujar só com óleo também. Aí tu vai colocar ele ali na metade da frigideira, praticamente assim, tu espalha ele, tá? Espalha e deixa ali, aí tu coloca na outra metade, um pouquinho em cima dele, uma fatia de queijo. E quebra 2 ovos ali em cima. Quebra 2 ovos ali em cima, bota um salzinho e abafa bem. Aí deixa ali, tudo mais, ele vai ficar bem douradinho, aquele queijo vai ficar dourado, conforme tá na figura aqui pra vocês. E eu gosto do ovo não tão duro assim, mais ou menos molinho. Aí quando ele não estiver tão duro ainda, vocês tiram dali e colocam ou um creme de ricota light, que fica maravilhoso, ou um pouquinho de requeijão light. E fecha e assim é só correr pro braço. No trabalho eu coloco na torradeira, fica muito gostoso. Vocês viram que tem a frutinha também que acompanha, então assim, um café super saboroso, vocês vão ficar alimentados por bastante tempo, tá? E são esses os cafés. Agora vai vir aquelas dicas que eu ia dar pra vocês no final do vídeo. Então, gente, as dicas são assim, ó. Primeira dica, tomar água em jejum. Acorda, escova os teus dentes e toma. 600 ml em jejum, tá? É o que eu faço. Se vocês não estão acostumados a tomar, assim, eu tomo um copo de água, porque a gente acorda desidratado, o corpo tá com muita sede, a gente confunde sede com fome e acaba comendo mais. Então, assim, comendo por impulso, te hidrata primeiro. E a segunda coisa importante, para quem trabalha fora, tá? Faça sempre à noite o teu lanche, não deixa para fazer de manhã, porque às vezes tu acorda atrasado, tu bota no soneca, o despertador enfim, não liga ali, ou senão esses dias também aconteceu um imprevisto com meu filho, que ele perdeu um livro, tudo, eu tive que sair correndo para poder ajudar ele, eu não ia conseguir fazer meu café. Então assim, ó, faz o teu café no dia anterior, depois tu esquenta numa torradeira no trabalho, senão tu só leva o teu pãozinho ali, mas assim, te organiza sempre um dia antes, porque assim, isso assim é batata. Se vocês deixarem para a última hora, é muito provável que acabe não fazendo e comendo o que tiver na frente, tá? Então, era isso, eu agradeço muito para vocês, peço para vocês se inscreverem no canal, se quiserem também dicas de lanche da tarde, agora pro friozinho também, mingauzinho de aveia, coisa assim, vocês deixem nos comentários, tá? E me acompanhem aqui, tô muito feliz com vocês aí estarem juntos, né, nessa jornada aí a caminho da nossa saúde, do nosso bem-estar e também de bem com o nosso corpo, né, que é o nosso maior templo. E agradeço a Deus aí pela oportunidade de poder estar trazendo esse vídeo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.